luz, câmara, ação. Há expressões que nos marcam e nos empurram para o caminho que queremos trilhar. A vontade de conhecer pessoas, criar laços, partilhar as suas histórias, nasceu comigo. Estás a filmar? É a minha segunda pele. É o que me põe brilho nos olhos, o que me faz entregar sem medo. No meu percurso esbarrei-me com preconceitos e deparei-me com discriminação. Não foi fácil crescer enquanto profissional, por ser mulher. Mas a paixão pela arte de comunicar falou mais alto e levou-me a nunca desistir do meu sonho. Aprender e crescer com todos aqueles que se cruzam no meu caminho. Partilhar o tanto que aprendi e que continuo a aprender. Este é, sem dúvida, o filme da minha vida. É um vulcão de emoções. É forte e ao mesmo tempo frágil. É inquieta e por isso procura descobrir coisas. É uma mulher de causas e põe justiça em tudo o que faz. Começou a sua carreira enquanto atriz na adolescência. Seguiu-se uma viagem de crescimento e transformação até perceber que o seu lugar era atrás das câmaras. Todos os filmes são feitos com alma e coração. A sua primeira longa-metragem, Listen, valeu-lhe reconhecidos prémios e colocou-a nos holofotes do mundo. Quer que os seus filmes levantem questões, porque acredita que o cinema muda vidas. Na verdade, o cinema mudou a sua. Vamos conhecer melhor Ana Rocha de Sousa. O percurso da Ana é motivador. É uma história de esperança e transformação. Uma história que transforma adversidades em oportunidades. Que nos mostra que é possível, com trabalho árduo, ter uma voz, a nossa voz. A voz que diz sem receio o que nos move, o que nos inquieta, que luta pela mudança em prol de um mundo melhor. Ana, estamos aqui sentadas no Banco do Futuro. É verdade, é o Banco do Futuro, o lugar protegido. Eu venho aqui imensas vezes, sabes? Esta ligação ao mar é incrível. E aqui especialmente tem, não sei, este banco... Estás a conversar tem com o mar. magia. Sim, mesmo. Enquanto artista, como em todas as artes, nós gostamos que, de alguma forma, a nossa mensagem afete as pessoas. Uhum. Quanto de ti é que tu pões nos teus filmes? Ponho tudo. Isso tem o lado bom, mas também tem um lado muito mau. É verdade. Porque acaba por ser muito desgastante. É por isso que me é humanamente impossível fazer filmes atrás de filmes e projetos atrás de projetos. Tudo leva o seu tempo, porque é um mergulho muito profundo. São experiências tuas que tu projetas, por exemplo, nos personagens? Não tanto. Às vezes está mais relacionado ou com aquilo que eu gostaria de ser ou fazer, ou também com ansiedades profundas e medos profundos do que seria se. E o Listen, por exemplo, é muito isso. É muito o que seria se eu estivesse em determinada circunstância, num determinado contexto, com determinadas características. E é esse exercício muito de me colocar no lugar do outro que me faz fazer também. Na verdade, é estar nos ecrãs através dos teus atores. Sempre. Os meus filmes vão ser sempre filmes de atores. Neste momento, depois de todo o alvoroço que foi Veneza, depois de todo o alvoroço que foi o Listen, eu voltei à terra. Agora voltei a enraizar e cada vez que começas um filme novo é tudo do início. Portanto, tens que ter essa humildade e voltar a essa fragilidade do início. Porque o grande sucesso do primeiro não te garante um grande sucesso de um segundo ou de um terceiro ou de nada. É assim, o cinema é assim e também a sua beleza.
qual foi assim o teu maior desafio enquanto mãe? O meu maior desafio enquanto mãe não foi, continua a ser, é conciliar o meu trabalho com a maternidade, porque nós lutamos imenso pela igualdade e acho que é fundamental, é uma luta fundamental. Mas eu acho que é preciso termos sempre noção de que lutamos por uma igualdade de direitos, mas que nós, efetivamente, nós mulheres, somos diferentes dos homens. Não, temos de ser tratadas de forma igual, exatamente com os mesmos direitos, como é óbvio, mas também não nos podemos esquecer das nossas especificidades. É possível ter uma carreira internacional e ter uma vivência profissional muito ativa e, ao mesmo tempo, ser mãe. Isso, claro que é. Agora, traz desafios gigantes. Como é óbvio, tenho passado meses, às vezes, fora de casa e sinto muita pressão da sociedade nesse sentido. Há sempre aquele olharzinho de lado. Tiveste 1 mês e meio no México, E a numa tua residência filha? artística. E a tua filha? A sério? Tiveste 1 mês em LA. E a tua filha? Eu, honestamente, não preciso que me ponham essa pressão, porque já a tenho, como é óbvio. É uma pressão que se sente. Inconsciente. No entanto, a minha filha é seguramente muito mais feliz se eu também continuar a ter a minha vivência profissional de uma forma plena. Feliz também, não é? Claro, e ela, quando eu vou, como é óbvio, está super apoiada. Tenho uma família incrível nesse aspecto. De outra forma, sem essa ajuda não seria possível. E o pai da Amália é uma pessoa absolutamente incrível também. E muitas vezes ele também está fora e quem está sou eu, porque também tenho uma vivência muito desequilibrada nesse sentido. O que é a Ana Rocha? Atriz, diz a Ana Rocha realizadora. E o que é que as une? Olha, se calhar vou andando. Ou o que é que queres dizer à Ana Rita Rocha? Não, eu acho que se calhar era mais o que é a Ana Rocha de Sousa, realizadora, diz à Ana Rocha, atriz. Ai, filha, não tens a mínima hipótese. É tipo, olha, não vai dar. Gostei imenso. Tenta para a próxima, pode ser que resulte. Contratavas-te? Não. Não, porquê? Não, depende dos projetos. Agora, no tipo de cinema em que eu me enquadro, não. E durante muitos anos não percebi isso. E foi uma batalha que eu apaziguei em mim. Para mim, o ser ator não tem tanto a ver com aquela coisa de seres contratado para trabalhar. Não se trata disso. Está sempre relacionado com a entrega que tu depositas às coisas. Acho que não existe a possibilidade de te dedicares 200% a qualquer coisa e não veres o resultado disso. E nunca é tempo perdido. Nunca. Mesmo que não resulte daí exatamente aquilo que tu gostarias com que sonhaste, vais certamente chegar a um lado muito mais à frente do que o ponto em que partiste. Para mim, o meu percurso, aquilo que foi e que tem sido sempre isso. Eu na realidade, eu não sei para onde é que eu vou. Não sei mesmo. Mas eu só sei que sigo sempre aquilo que quero mesmo e que quero muito. Acho que há caminhos que podem ser feitos com uma beleza com uma beleza imensa e com muita tranquilidade e muita paz. Não foi o meu caso, é verdade. Não foi. O meu caso normalmente está sempre associado a dor profunda. Aprendi a não fugir da dor. E isso acaba por ser, de alguma forma, bonito. Não tenho medo nenhum da dor. Nos últimos anos, tem-se vindo a verificar um aumento da percentagem de mulheres em algumas posições na indústria cinematográfica. Os filmes mais vistos em Portugal em 2020 e 2021 têm realização e guião femininos. É vital promover a participação transversal das mulheres nas várias estruturas, garantir a paridade e a equidade de género e valorizar o equilíbrio entre trabalho e família. Igualdade salarial,
melhores oportunidades de trabalho e eliminação de preconceitos. São só alguns dos aspectos que requerem não só o olhar atento, mas também ações por parte de todos nós. Ana, começaste por dar vida às palavras dos outros enquanto atriz. E quando é que sentiste necessidade de dar voz às tuas próprias palavras? Foi um processo muito gradual. Sabes que eu desde muito cedo que sempre gostei de escrever. Não é que escrevesse alguma coisa de espetacular, não, em termos de literatura, não sei o que, esquece, não, isso não. Mas é um exercício que eu gosto, sempre gostei. E o facto de começar a fazer as belas artes e começar a estudar pintura e artes plásticas fez com que eu começasse a criar de raiz. E aquilo que me foi ensinado nas belas artes foi exatamente essa dinâmica de estruturar um projeto com princípio, meio e fim. E, portanto, eu acho que essa conjugação das artes plásticas com a interpretação, houve ali uma descoberta a um dado momento em que eu pensei, espera, existe uma arte que reúne todas estas artes. E por isso, se calhar, faz-te sentido experimentar o cinema. E levantar questões, de alguma forma explorar assuntos relacionados com questões sociais, humanitárias, é um objetivo da lente do teu cinema? É, passou a ser. Ou seja, acho que essa linguagem é resultado de um processo longo de descoberta. Tu, quando começas a fazer filmes, tu não sabes logo exatamente o que queres fazer. Sabes que queres contar histórias e sabes que queres, sabes porque é que queres e o que é que queres. Mas às vezes como vais demorando a aprender. E eu acho que isso foi o que a London Film School me trouxe. E ainda há muitas batalhas a vencer enquanto realizadora? É assim. Por mais prémios, por mais... Eu acho que não é por aí. Acho que existe uma dificuldade intrínseca, inerente à profissão de realização e de tudo o que seja no cinema em relação a quem está por trás das câmaras. Torna-se... É de facto difícil vencer alguns preconceitos. E, de facto, o cinema é um meio muito masculino. O trabalho por trás das câmaras é um meio muito, muito masculino. E não é fácil, mas olha que também não é por isso que deixa de ser fascinante. E achas que estás a abrir portas a outras mulheres? Gostava imenso de acreditar nisso, eu não faço ideia se estou, se não. E mais do que abrir portas apenas a mulheres, eu quero imenso um dia ter a sensação de que abri portas a artistas portugueses. Até agora já consegui qualquer coisa que foi muito marcante e espero que isso ajude outras pessoas. E tu tens uma visão enquanto realizadora e quando estás no teu campo de trabalho, deixas que alguém interfira nessa tua visão, é um papel difícil? Realizar é muito mais um trabalho de equipa do que aquilo que às vezes querem fazer parecer. Realizar é gerir equipas, é conseguir retirar o melhor de cada departamento e quando eu tenho absolutamente a plena convicção, pode vir o Papa, eu não abdico. Mas eu acho que isso é importante e é aquilo que faz cada um ter o seu próprio caminho. E a tua identidade no teu trabalho, não é? Claro. E, se bem que o meu trabalho, ao nível da identidade, sabes que aquilo que eu faço já vem de uma escola muito explorada, não é? O realismo social não é uma invenção minha e nem pretendo minimamente tal coisa. No cinema, quando se está a contar histórias de pessoas reais, com temáticas tão difíceis e tão duras, não podes entrar numa estética de exploração da pobreza, por exemplo. Tenho horror e tenho pavor a isso.
das coisas que eu vou guardar para sempre e que, por mais caminho que eu faça, onde quer que eu vá parar e o que quer que aconteça no meu caminho, há uma coisa que eu nunca vou esquecer, e foi a ovação em Veneza, quando o filme estreou. E digo-te isso, foi absolutamente inesquecível. Os primeiros segundos foram de um silêncio aterrorizador. Eu pensei, oh meu Deus, que desastre. Isto foi um desastre total e completo. Foi um silêncio que aqueles segundos pareceram horas. Aí eu de repente olho para a Lúcia e pensei, meu Deus, as pessoas acharam isto uma coisa horrível. E de repente começaram a bater palmas e eu pensei, pronto, agora estão numa de... Coitadinha. Coitadinha, mas mesmo, porque foi assim uma coisa tão devagar que eu pensei, Se calhar eras agora estão-me a fazer um favor. Olha, Se calhar eras tu que estavas a imaginar isso tudo muito devagar. Foi tão lento que eu tive tempo de pensar tudo. Que desastre, que tragédia, que horror. Ai meu Deus, que vergonha, tirem-me daqui, quero ir para casa, sabes? E depois não parava. E para um primeiro filme nem sempre acontece. E que tu achas que a mulher tem um papel importante no cinema? Olha, eu acho que cada vez mais estão a ser dadas essas... Bem, estarem a ser dadas essas oportunidades não é a melhor expressão. Não é de facto a melhor expressão, porque nós não devíamos ter que esperar que essas oportunidades nos fossem dadas. Não é? Mas pronto, acho que cada vez mais está a ser possível fazer um caminho. Agora, se é igual, não é? Acho que não faz o menor sentido continuarem a existir cargos exatamente iguais com remunerações totalmente diferentes. Desde a invenção do primeiro cinematógrafo no século XIX, o cinema transformou-se, evoluiu e hoje é presença essencial e cotidiana nas nossas vidas. Tal como qualquer outra forma de expressão artística, o cinema encerra em si retratos, indícios, histórias, retrata relações de poder, padrões de cultura. É fonte e é forma de representação da própria história. O cinema pode ir além do puro entretenimento. É também poderosa ferramenta de mudança. Ao incorporar narrativas complexas sobre importantes temáticas sociais, faz-nos refletir de forma crítica e, muitas vezes, faz-nos mudar. O seu alcance é global. É olhar, mensagem, grito, alerta, mas também pode ser esperança. De que forma é que consegues lidar com esta tua posição de não estar calada e de fazer barulho, não é? Quais são as consequências, às vezes, de nós fazermos demasiado barulho? Olha, eu sempre fui uma pessoa que fez muito barulho. Desde o colégio. Lembro-me no colégio de ter sido uma dificuldade imensa, porque eu de repente comecei a angariar pessoas para uma manifestação e enfim, aquilo deu uma confusão na altura por causa das provas globais e essas coisas. E portanto sempre fui muito assim. Acho que esse lado de lutar pela justiça ou por aquilo que eu acho que faz sentido, não sei, é uma coisa que faz mesmo parte de mim. Tu tens muito orgulho em ser portuguesa e levas sempre um bocadinho de ti para todos os lugares onde estás e onde tens passado? Eu tenho imenso orgulho em ser portuguesa, isso definitivamente. Às vezes nós temos, em Portugal, eu creio que nós temos, de uma forma muito geral, imensa dificuldade em amarmos o que é nosso. É uma coisa que nos caracteriza bastante. Nós temos muita tendência para idolatrarmos coisas, às vezes, que vêm de fora e que têm determinadas características, e esquecemos muito daquilo que é a nossa essência e a nossa identidade e a nossa beleza. Não é por acaso que a minha filha se chama Amália. Não é, de todo. Não é mesmo por acaso. E efetivamente, viver fora trouxe-me
apesar da distância, trouxe-me essa proximidade ao meu país e à nossa cultura e à nossa essência. Look, I'll get back to you. Sorry. Look, no. She can't do that. Para terminarmos assim a nossa pergunta da praxe, tu vives a vida que escolheste ou que escolheram para ti? Eu vivo definitivamente a vida que eu escolhi. E isso não é para todos. Ou seja, não é para todos. Quando eu digo que não é para todos, eu acho que deveria ser para todos, mas não é para todos porque nós somos muito bombardeados às vezes com as vontades dos outros. E eu, felizmente, fui muito ensinada a, olha, queres ir por aí? Vai. Eu não concordo, eu não gosto, ou não acho, ou não sei o quê, mas queres ir? Vai. E se fores contra a parede, olha, a seguir levanta-te. Eu, a um determinado ponto da minha vida, para escolher exatamente aquilo que eu queria fazer, tive que deixar para trás uma carreira de 12 anos enquanto atriz, tive que vender tudo o que tinha, o que não tinha e arriscar tudo. E ninguém me garantia nada. Que ia dar certo, claro. E ninguém me garantia nada e, portanto, eu fui e vou Olha, ainda bem numa que idade... E quando fui numa idade em que já não era propriamente uma miúda, e, portanto, de repente também já tinha 30 e tal. E, portanto, já vinha também com uma carreira de televisão e sabes, com um determinado gosto por algum comodismo, de ter a minha vida com um determinado nível. E, portanto, já não era aquela miúda que vai com uma mala às costas e isto vai ser brutal. Não, portanto, aquilo foi um processo... Saída da zona de conforto? Que foi um risco imenso, foi sair da zona de conforto. Lembro-me da minha mãe ficar em estado de choque, em pânico, tipo, mas como assim? Não era, a preocupação dela não era a questão da realização, porque isso ela sempre achou que efetivamente esse era o meu caminho. Muito antes de eu alguma vez sequer achar, a minha mãe achava que era esse o teu caminho. Que o meu caminho poderia ser esse, é engraçado. Olha, e foi muito libertador, mas também foi muito assustador. Lembro-me o primeiro momento em que eu entro na casa onde ia viver e lembro-me da sensação de entrar, de me sentar naquela casa e pensar: agora és tu, contigo, de ti, para contigo e mais ninguém. E quando as coisas correm bem, até quando as coisas correm bem, é difícil. Porque quando as coisas correm bem, tu sentes ainda mais a ausência. Quando as coisas correm mal, não se fala nisso. Não é? Quando as coisas correm mal, tu queres é correr para o colo da tua mãe e do teu pai. E quando as coisas também correm bem, também queres festejar com as pessoas que tu mais gostas. Precisamente. Ana, muito obrigada. Obrigada, eu. Gostei mesmo muito de conhecer. Obrigada. Descobri que tinha uma Ana Rocha. Outra Ana Rocha. Eu descobri que tinha uma Ana Rocha também. E desejo sentar-me em muitas salas de cinema. Ana Viriato, nada. Ana Rocha. E aplaudir-te assim, sempre. Obrigada. É isso que nós te desejamos aqui. Obrigada. Eu também cá estarei para te aplaudir, onde quer que vás. Obrigada. O cinema emociona e impacta. Educa, consciencializa, faz-nos pensar, reavaliar, construir, desconstruir, reorganizar. Não é possível imaginar um mundo sem cinema. Quantas vezes assistimos a filmes para sonhar? E quantas vezes o fizemos para ficar mais despertos? Quantos filmes temos na vida que nos marcaram e aos quais recorremos tantas vezes? O cinema faz parte do nosso imaginário. Cresce connosco, acompanha-nos pela vida e ajuda-nos também a escrever a nossa própria história. No próximo episódio, o caminho continua com o testemunho de mais uma grande mulher.